Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado aqui dá a ideia de um homem, né, ou uma mulher que é extremamente feliz e abençoado ou abençoada, né? Esse homem ou essa mulher é verdadeiramente feliz, e algumas traduções vai dizer assim, né? Como é verdadeiramente feliz esse homem, né? Porque Deus o cobre com o seu favor. E o salmista aqui ele não está falando de uma felicidade temporária, né? Momentânea. É a mesma felicidade que o mundo oferece. A felicidade aqui é um fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito Santo, que é dado a todos aqueles que são fiéis e seguem os preceitos de Deus, né? Aos verdadeiros filhos de Deus, que têm o Espírito Santo. A felicidade aqui é um estado de bem-aventurança, né? Ele faz parte da vida do crente verdadeiro. Ele não está baseado por meio das circunstâncias terrenas, né? Não se baseia naquilo que eles têm ou deixam de ter. E as Escrituras Sagradas falam que essa alegria, essa paz, essa bem-aventurança, ela faz parte de todo verdadeiro cristão, né? Não é apenas uma emoção de felicidade, a mesma emoção que o mundo entende como felicidade, né? Algo momentâneo, mas é um estado espiritual e existencial de paz e de alegria que é fruto do Espírito Santo. Então, tem algumas traduções que vão dizer assim: como é feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios. E aqui eu vou explicar uma coisa para vocês, né? Quando as pessoas ouvem esse termo ímpios, né? Eu vou explicar para que vocês entendam. Ímpios são aqueles que são hostis a Deus, que agem de forma contrária ao mandamento do Senhor, né? Todo aquele que não anda no caminho do Senhor, que não ora, que não busca conhecer a Deus, ele é chamado na Bíblia de ímpio. O ímpio, ele não está preocupado se o estilo de vida dele agrada a Deus ou não, né? O ímpio, ele vive na impiedade, ele não busca a direção de Deus, a consciência dele não está pensando, será que Deus se agrada no meu caminho? Ele não fica perguntando, será que o meu estilo de vida agrada o Senhor? Ele não está preocupado com isso. Ele vive na impiedade. Ele não está preocupado com Deus, né? E aqui não estou falando de crença, né? Que muitos ímpios creem em Deus, mas os demônios também creem e tremem, né? Mas a maioria das pessoas do mundo, a maioria, inclusive até alguns de vocês que estão vendo esse vídeo, né? Talvez seja um desses, um dos ímpios, porque você não se preocupa com Deus, não não quer saber se Deus abençoa suas decisões, não tem interesse em comunhão, não ora, não lê a palavra, não está nem aí se Deus existe ou não. Isso é impiedade. A Bíblia chama de impiedade. Esses são os ímpios, né? E a Bíblia vai chamar esses homens que não querem saber de Deus, não vivem para agradar ao Senhor, né? Não pensa em Deus. A Bíblia vai chamar esses homens de filhos da ira, porque todos, sem exceção, estão debaixo da ira de Deus, né? Agora, o oposto disso é chamado de piedade. Muita gente acha que piedade tem a ver com caridade, né? Quando alguém é piedoso, é alguém que é caridoso. Mas não é isso. Em piedade, os ímpios eles vivem em rebelião contra Deus, né? Eles não seguem os mandamentos do Senhor, eles não pensam em Deus. O Salmo 36 lá vai dizer, né? Que há no coração do ímpio a voz da transgressão. Os ímpios eles são transgressores, eles não pensam em Deus, né? Ele diz no seu coração, não a Deus. Já o piedoso é o oposto do ímpio. Tem a impiedade e tem a piedade. A piedade é o oposto de tudo isso, né? O piedoso ele vive para agradar a Deus, né? E aqui vai lembrar uma coisa. Todos os homens, todos, sem exceção, são pecadores. Todos os homens. Seja ele crentes, seja ele ímpios, seja mulheres, seja homens, seja crianças, seja idosos. Todos os homens, sem exceção, eles são pecadores. Mas o que é que diferencia os homens? A piedade e a impiedade. O ímpio, ele vive como se Deus não existisse. Ele não está preocupado em agradar o Senhor.
né? O piedoso, ele é o oposto disso. Ele não é perfeito, ele também é pecador. Mas esse homem, o piedoso, ele medita na lei do Senhor. Essa é a diferença. Ele medita na lei do Senhor, ele teme ao Senhor, ele está preocupado se os seus caminhos agradam a Deus, ele busca a direção de Deus, ele ora, ele deseja conhecer a Deus, ele tem deleite na palavra de Deus, né? Ele sabe que ele não é perfeito, mas ele quer ser. Ele ainda é pecador, mas ele odeia o pecado. Ele sabe que outrora ele vivia como inimigo de Deus, né? Mas agora ele é amigo de Deus. Antes ele não estava nem aí para Deus, mas agora ele foi alcançado pela graça. Então ele vive, ele quer agradar ao Senhor, mesmo que de forma imperfeita. Isso é piedade, o oposto de impiedade. Então esse é piedoso. Então não estamos falando de pecadores aqui no sentido literal, porque todos são pecadores, todos. Seja ímpios, seja crentes, seja crianças, seja velhos, todos são pecadores. Mas a Bíblia faz a diferença entre os ímpios e os piedosos, né? E aqui ele vai dizer, né? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, que aqui pecadores é a mesma coisa que ímpios, né? E não se assenta na roda dos escarnecedores, né? E aqui a gente vale lembrar de novo, não estamos falando de pecadores no sentido literal. A Bíblia vai dizer que todos pecaram, todos, crentes e não crentes, todos são pecadores. Estamos falando aqui de ímpios, que é, né, a grande maioria do mundo, a grande maioria das pessoas à nossa volta, elas são ímpias, elas são inimigas de Deus, elas estão debaixo da ira de Deus, elas vivem contrário à lei de Deus, né? Então, o salmista vai dizer aqui, ó, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. E andar aqui não é que você não possa andar com os ímpios, que senão você não iria andar com ninguém, né? Andar aqui é da ideia de modo de vida, né? Porque é impossível não andarmos com os ímpios, né? Nós estamos cercados por eles e Deus ele não nos tirou do mundo, né? Ainda, né? Mas a ideia de andar aqui é modo de vida, né? Para que não ande no conselho dos ímpios, né? Não tenha um modo de vida igual ao dos ímpios, né? Não seguir não seguir aquilo que eles ensinam, né? Porque o conselho dos ímpios é contrário à sabedoria de Deus. Então, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, porque os conselhos dos ímpios é impiedade. E ele também vai dizer, bem-aventurado é aqueles que não se detêm no caminho dos pecadores. Primeiro ele vai dizer que não anda, né? Que não segue o mesmo estilo de vida, que não ouve o conselho dos ímpios. Depois ele vai dizer que não se detém. E detém aqui ele dá a ideia de permanecer, né? Ou seja, ele não ouve o conselho dos ímpios e nem permanece nos caminhos deles. Terceiro ele vai dizer, ó, ele vai dizer também que bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. E aqui mais uma vez, o salmista não está dizendo que nós não possamos sentar com os ímpios, né? Porque seria impossível a gente não viver do lado dos ímpios. E até porque a Bíblia também não ensina que o crente ele deve se isolar do mundo, se isolar das pessoas, se isolar do trabalho, se isolar, né? Viver isolado numa ilha, até porque ele também é pecador, né? O pecado está no coração dele. Mas a Bíblia não ensina isso, que a gente deve se isolar do mundo. Muito pelo contrário, ela ensina que a gente deve ser sal e luz do mundo. Agora o homem piedoso, né? Ele não deve andar no conselho dos ímpios. Ele não deve permanecer no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos zombadores de Deus, dos escarnecedores, dos inimigos de Deus. O crente ele deve evitar andar nos seus conselhos, né? No conselho dos ímpios. Porque os conselhos dos ímpios nascem do coração pecaminoso, é contrário à lei de Deus, né? São conselhos ímpios. E o homem que vive assim, a Bíblia vai dizer que ele é bem-aventurado. E o termo aqui bem-aventurado é como ele é feliz, como ele é bem-aventurado, como ele é amado por Deus, por viver assim. Deus se agrada do crente, que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amém.